E o tradutor é a mesma coisa, ele estabelece uma ponte entre o escritor que está traduzindo, né, e os seus leitores da sua própria língua, né. Então eu procuro, digamos assim, não fazer tradução literal. Eu procuro montar, assim, estruturar no meu idioma, né, estruturar o meu idioma de forma que ele reproduza aquilo que ele tentou dizer. Sim. Né? Não exatamente com as mesmas palavras, né? Por isso que eu digo, eu preciso trair, né? Claro. Um pouco para ser fiel. E já houve casos assim, de a tradução assim, se tornar muito complicada. Né? Eu traduzi um livro para o Ivan também, do Roberto Arlt, que era Armadilha Mortal, né? Armadilha Mortal, que eram contos do Roberto Arlt que não tinha edição em livro. Sim. Foram contos que foram tirados de revistas, né? E de revistas que evidentemente não existiam mais. Né? Houve um momento da tradução em que eu estava traduzindo justamente o conto título, né? E o conto perdeu o sentido. Não tinha sentido. Bom, aí inicialmente eu não sabia bem o que fazer. A minha ideia, inclusive, era tirar aquele conto do livro. Né? Aí eu escrevi com um amigo meu, de Montevidéu, e que é uma pessoa muito bem informada sobre tudo que é literatura uruguaia e argentina, né? E aí ele disse o seguinte, aí que ele me explicou que aquilo tinha sido tirado de revista, né? E que naquele conto, Armadilha Mortal, né, na revista tinha dado um Problema de diagramação. Problema de pastelou ali, né? Pastelou e faltava mais ou menos umas 10 linhas, digamos assim, faltava. Mas aquilo era fundamental, né? Porque para entender o conto. Né? Final do conto, afinal do conto. Não, era no meio do conto. Era no meio do conto, faltava aquelas 10 linhas. Bom, aí eu escrevi a 10 linhas. Não tinha jeito. Ô Faraco, falando em tradução, te lembra aquela história do Alce? Daí era ao contrário, era tudo traduzido lá no Uruguai, na Venezuela. A história é emblemática. Eu quando faço tradução, se o autor está vivo, eu sempre falo com ele, sempre pergunto para ele. Tanto é que no caso do Arreg, vocês viram, saiu um livro agora da minha correspondência com a Arreg, né? Nós trocávamos naquele tempo, não tinha e-mail, não tinha nem fax, então nós trocávamos cartas. Né? E aconteceram, inclusive, coisas assim muito estranhas, né? Durante a tradução. Houve um momento em que eu não sabia identificar uma planta que ele descrevia, né, como pertencendo, digamos, ao jardim da propriedade. E ele falou daquela planta assim, eu podia pegar e botar outra, né, mas ele falava assim com uma certa insistência naquilo ali, então eu tinha que descobrir o que era. Bom, aí comecei a perguntar para uruguaios, né, que planta é essa? Ele disse, olha, a planta é assim, mas como é que é em português? Bom, não sabia, eu não sabia, conhecia o nome uruguaio, que na verdade era o nome guarani, assim. E lá pelas tantas ele fez, o Arreg fez um desenho numa carta. E eu achei que era samambaia. Aí eu peguei e cortei um gato de samambaia e desviou lá para ele. Era samambaia. Como é que chama em Guarani samambaia? Hein? Como é que se chama isso? Parece que é leite, eu não tenho certeza. Mas ainda traduzido o livro do Arreg, tinha um conto que se chamava Os Ladrões, e ele se passava dentro de uma padaria, né? Um conto fantástico. Né? E enquanto o conto se desenvolve, o padeiro está ali fazendo pão. E ele descrevendo a fabricação do pão. Só que as palavras que se usam no Uruguai para aqueles instrumentos necessários à fabricação do pão são completamente diferentes daquelas que se usam em português, né? São palavras assim, digamos, de uso corrente até aqui, mas que lá tem outro significado, né?
quando chegou naquele, eu não sabia como descrever a fabricação do pão. Né? Não sabia o que significava um sujeito pegar uma coisa ali, uma tábua de estivar. O que era aquilo? Bom, o que eu fiz? Eu fui lá em Ipanema, numa padaria, e pedi para o dono, digo, olha, eu posso vir aqui de madrugada ver a fabricação do pão? Pode. Aí eu fui. Cada vez que o sujeito pegava uma coisa, com o meu nome. E aí eu consegui traduzir. Né? Mas eu tenho esse cuidado assim, de entrar em contato com o autor, ou me informar, né? De tudo que é possível eu me informar assim, durante a tradução. Porque para evitar erros, né? Outro dia eu vi uma tradução de espanhol, aí, de um livro espanhol, um livro uruguaio, em que o personagem está na cama, fumando, e as volutas da fumaça sobem, né? E ele descreve, o tradutor, né? Que as volutas da fumaça batem no céu raso. Mas o que é isso? O que é isso, céu raso? Não é que cielo raso, em espanhol, é o teto, o fogo. Quer dizer, eu sei traduzir para o céu raso, não se faz isso, né? Então, eu tinha um tradutor na Venezuela que traduzia as minhas coisas sem me perguntar. Né? Então, quando eu recebia os textos, eu nem olhava, né? Porque eu não olhava, porque eu tenho horrores aí de coisa, eu não olhava. Um dia eu fui olhar. Era um conto que se chama Guapiar com Frangos. É um sujeito que morre, né? E os amigos dele retiram o corpo e vão levar para a família, né? Então o Lopes é que fica encarregado de levar o corpo. Né? Então ele faz uma zorra meio achambonado, assim, para levar o corpo, né? E no cavalo, né? Atado ao cavalo, né? Presa nos estribos, no louro dos estribos. Né? Bom, ele sai a caminhar assim, o cavalo, por dentro do mato, né? Do rio Ibicuí. E tá calor infernal, né? E o Ibicuí é um rio cujo mato, as suas margens, né? É em cima da areia, né? Tem muita areia o Ibicuí. Então ele vai caminhando na areia, aquilo reverbera o sol, né? Aquilo fica, aquele calor fibrilando assim no ar, né? E ainda mais o cheiro, né? Do morto velho, né? Aí lá pelas tantas ele não aguenta mais aquilo, né? Então ele desce o cavalo, caminha um pouco, assim, senta embaixo de uma arvoreta, assim, uma sinacina, para fumar um cigarro. E digo eu, o autor, né? Para tomar um alce, que na nossa linguagem de fronteiriça quer dizer dar uma respirada, né? Um alívio, né? Então ele para ali para tomar um alce, né? Aí eu imagino a cara do tradutor venezuelano que não viu aquilo, né? Tomar um alce, né? Sabe o que ele fez? Ele botou o sujeito acendendo um cigarro e de repente passa um alce galopeiro. Mas o alce é um animal do hemisfério norte. Mas